Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Para você que acompanha o programa ao vivo, aliás, nós estamos ao vivo nesta noite de quarta-feira de cinzas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa com tema inédito. Seja bem-vindo você também que acompanha as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 ou também acompanha as nossas edições pela internet. Hoje, mais um tema interessante, como sempre, e muito atual. Hoje nós vamos falar sobre terapias que são complementares para muitas pessoas e outras consideram terapias alternativas. Nós vamos, aliás, entender qual seria o termo correto, né, para falar sobre acupuntura, cromoterapia, reiki, isso mesmo, nos animais, para os animais. E para isso nós recebemos aqui uma especialista nesse assunto, a doutora Carla Gazzola, ela médica veterinária que vem ao nosso programa para nos contar um pouquinho, né, sobre as maravilhas e os efeitos especiais, né, os efeitos dessas terapias no dia a dia, na cura e até na prevenção também, né, para os animais e os animais domésticos, principalmente os nossos pets em casa. Seja muito bem-vinda, doutora Carla, é um prazer recebê-la aqui no nosso Saúde Animal para falar sobre um tema que já é, assim, até uma curiosidade para nós no dia a dia e agora, principalmente, quando surge, né, como uma alternativa para os nossos animais. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar de uma coisa assim que para muita gente é nova, mas que já vem sendo utilizada há milhares de anos. Porque esse tipo de terapia, na realidade, ela foi usada na China no início há muitos anos atrás. Então não é uma coisa nova, aliás, é uma coisa muito antiga e comprovada. E que felizmente, né, muitas pessoas acreditam ou passam a acreditar e outras resgatam, não é, esse conhecimento, que é sabedoria pura, né? Muita sabedoria sobre o corpo humano, não é? E no caso agora dos animais. Então, é uma ciência de observação. Então, se a gente for pensar, quando ela iniciou, a gente não tinha nada assim que falasse de fisiologia, nem de animais, nem humanos. Então, foi tudo uma coisa de observação. Eles observaram as estações do ano, eles observaram como as pessoas reagiam naquele clima. Observação da natureza. Da natureza e foram chegando a determinados pontos. E como aquele clima influenciava e como ele punturando determinado ponto, ele conseguia equilibrar o organismo. Então, na realidade, é uma ciência que ela trata um ser inteiro, não uma doença, não um coração, não um rim, não uma parte, mas um todo, buscando o equilíbrio energético da pessoa ou do animal e assim chegando à cura da determinada doença. É especial, é mágico, né? Sim, é muito interessante. E aí, pensando agora, né, em relação aos animais, misterioso também para nós, não é? Mas antes de entrarmos propriamente dito no assunto, vamos entender, é um termo, no caso, né, da terapia, alternativo ou complementar? Qual é a diferença e por que é importante frisar, né, e encontrar um caminho para essa terapia? Então, na realidade, o termo alternativo surgiu porque aqui na região ocidental nós éramos muito, sim, farmacologia, antibiótico, medicamentos, especialidades, né? E quando entra a acupuntura, o reiki, então é uma coisa que foge do tradicional nosso. Então surgiu esse termo alternativo, que na realidade não é. É uma terapia complementar, que muitas vezes ela pode ser utilizada sozinha e a gente tem excelentes resultados, como ela pode ser utilizada também associada às nossas terapias alopáticas. Então, na realidade, alternativo por quê? Porque era diferente, fugia do que a gente estava acostumado. Mas hoje em dia não se usa mais esse termo quase, mas é uma terapia complementar ou uma terapia milenar, como a gente vê realmente que ela funciona. Então não é uma alternativa, ela é... Alternativa às vezes no sentido, né, de último caso, às vezes a pessoa fala, não tenho mais o que tentar, então vou tentar isso. Já descrente, né, já chega com 2 pés atrás, isso também dificulta muito o tratamento. Dificulta porque assim, o carro-chefe
carro-chefe da terapia, seja da acupuntura ou do reiki, é a gente mexe com a energia. Exato. Então a gente vai fazer um equilíbrio dessa energia. Então a primeira coisa que é necessário para que ela funcione é o terapeuta ter a intenção de curar. Então você tem que começar a mexer com o seu paciente e induzindo essa energia para que ela cure. Então é o primeiro passo. O terapeuta tem que querer curar e o paciente tem que querer ser curado. Então não adianta também a pessoa chegar para você e falar: eu vim aqui porque meu cachorro está doente, tal, ou eu estou doente e eu quero tratar, mas eu já tentei de tudo, nada funcionou, então eu vim aqui para ver se você me cura, apesar que eu não acredito. Então já tem uma é resistência. Um empecilho para que a terapia funcione. E por isso você estava dizendo que nos animais os resultados são muito satisfatórios, porque exatamente não existe essa resistência. Né? Então eles não têm essa consciência, não resistem e aí pode funcionar né, de uma forma mais positiva. Os animais, assim, eles não têm o preconceito. Eles não chegam para você falando assim: duvido que essas agulhinhas aí vão resolver o meu problema, né? No entanto, a energia do dono pode influenciar. Tanto que em determinados casos a gente não deixa o dono acompanhar. Você está brincando. Porque ele chega assim com uma energia tão negativa, achando que aquilo tudo é uma bobagem tão grande, que ele levou ali porque o vizinho ou o veterinário dele falou para levar que ia ser bom, mas ele não acredita. Então aquela energia dele vai atrapalhar no nosso tratamento. Que interessante. Então não adianta o terapeuta ter disposição para curar, o cachorro ter aceitação daquilo, de querer a cura, se o dono está do lado te atrapalhando. A pessoa é muito cética, né? Sim. Você fala em energia, a pessoa já sai de perto e fala: que energia, muita nada. gente não acredita. Não acredita. Não acredita. Mesmo agora, né? Depois de tanto estudo e tanta observação. Não, e são ciências aprovadas pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Né? Então, hoje em dia, a acupuntura, ela é aplicada em humanos pelo SUS. Sim. Então ela é aceita, o reiki também, ele é aceito, né? Embora muita gente não acredite, porque fala: não, é impossível que você vai colocar a mão ali e vai resolver alguma coisa, né? Mas é uma questão mesmo de fé, sobretudo, né? Então, e tudo que mexe com energia demanda isso, demanda da pessoa querer ser curada. É muito interessante. Nós temos fotos, vamos acompanhar algumas imagens, né? E assim a gente também já pode dar sequência aqui. Essa cachorrinha, ela é uma cachorrinha bastante idosa, ela tinha cálculos em vesícula biliar. E na terapia ocidental, o único tratamento para isso é através de cirurgia. Então a gente teria que fazer uma cirurgia para retirar esses cálculos. O acesso é bastante difícil, ela já era muito idosa, então complicaria a cirurgia. Nós optamos então pelo tratamento através da acupuntura. E ela teve uma resposta muito boa, a qualidade de vida melhorou bastante, então teve uma excelente resposta essa cachorrinha, em poucas sessões. E nesse caso, por exemplo, esse animal, você já acompanhava antes ou chegou para você nesse estado? Porque às vezes quando você já conhece o animal, né, acompanha... Não, esse veio assim, ela veio muito mal, essa cachorrinha, a gente teve que fazer fizemos um tratamento com soro, tudo, porque ela não estava bem, aí foi feito os exames e foi diagnosticado os cálculos. Bom que o proprietário teve esse desprendimento, né, de tentar. Isso, foi, mas foi muito bem, ela respondeu muito bem. Em poucas sessões ela já estava outra cachorra. Ai, gente, que lindo. Vamos ver o próximo? Vamos lá? Essa gatinha, ela chegou também assim, ela está até tomando soro, uma associação de dois tipos de terapia, né? Porque ela chegou assim, ela estava totalmente constipada, ela teve que passar por uma cirurgia para fazer uma limpeza intestinal, muito
assim, debilitada. Então, enquanto ela, depois da cirurgia, isso daí já foi 2 dias depois, ela não está anestesiada, ela está dormindo mesmo, devido ao próprio processo da acupuntura. Tá tranquila. E ela está tomando o sorinho para hidratar e já fazendo a acupuntura. Mas ela é novinha? Não, ela Já é é velhinha? meia idade, vamos dizer assim, né? Por que ela estava constipada? Será? Isso é bastante comum em gatos, né? Gatos tomam muito, eles não são assim de tomar água, problema então eles da têm hidratação. muito problema de cálculo renal e constipação intestinal, porque eles se lambem muito também, ingerem pelos que formam entendi. bolas, né? E aí acho que ela realmente chegou bem constipada, ficou mal alguns dias, aí com o tratamento ela voltou Melhorou? a se equilibrar. Ah, que bonitinho. Vamos ver o próximo, então. Essa cachorrinha é uma York, ela sofreu uma queda, ela já era idosa, sofreu uma queda e ela chegou com paresia de membros posteriores, então ela estava se arrastando. Então ela estava com ela não tinha nenhuma fratura, mas ela estava com uma lombocitalgia muito forte. Então ela veio de um colega tomando anti-inflamatório durante alguns dias que não resolveram, né? E aí ela fez 10 sessões de acupuntura. Na 6ª sessão ela já começou a firmar e no final ela já estava andando. Gente, imagina a alegria do proprietário, não é? E a alegria do animal também, né? Porque ele não sente dor, alivia a dor. Alivia a né, dor. O carro-chefe da acupuntura é o alívio de dor. A gente pode tratar qualquer patologia com a acupuntura, mas ainda o carro-chefe é a dor, porque para a dor ela é excelente. Alivia e traz o que você falou, qualidade de vida, não é? Em média, o tempo de cada sessão, que você estava dizendo, né? Exige uma atenção especial, Sim. não é? Que você, em Marília, é uma das poucas profissionais com esse tipo de atendimento, justamente por isso, pela atenção, né, que você tem que oferecer para os seus pacientes. Assim, a gente tem toda uma técnica que a gente tem que escolher qual seria a melhor, adequada a cada paciente, né? Entre a colocação das agulhas e o tempo que ele tem que ficar com ela, demanda 40 minutos, em média. Então, tem animais que aceitam com mais facilidade, vai mais rápido, enquanto outros demoram um pouquinho mais. Mas a média são 40 minutos. Então, são 40 minutos que você tem que dedicar àquele animal. Você fica ali o tempo todo. Na primeira sessão, certamente, eles ficam mais assustados, porque às vezes estão mais debilitados também. Eles aceitam muito bem a colocação de agulhas. Eles geralmente, assim, é bem tranquilo. Alguns animais na primeira sessão, por ser mais assustado, às vezes você precisa colocar uma focinheira, tudo, mas já segunda sessão em diante você faz sem nada, super tranquilo. Não é um processo dolorido, é uma colocação rápida. É bem superficial. Bem superficial, nos pontos que a gente escolhe. E eles são assim, eles geralmente ficam quietos, difícil o cachorro que dá trabalho, que é pular da mesa, levantar, depois você coloca as agulhas, eles dão aquela quietada. É como se eles recebessem aquela mensagem, entendem, né, também a energia do que está acontecendo ali, né? Então... E sempre a gente coloca uma agulha para dar uma relaxada, uma tranquilizada. Entendi. Então sempre a primeira agulha é aquela que vai dar uma relaxada. Tem uma liberação deve ter alguma liberação de hormônios, alguma coisa assim? Geralmente não, é questão energética mesmo. Não libera nada, não existe até alguns estudos em que a gente faz aplicação de alguns tipos de medicamento nos pontos de acupuntura, animais muito agitados, que não aceitam agulha de hipótese alguma, então você pode fazer aplicação naqueles pontos, ou fazer com uma moxa, que é um bastão que a gente esquenta o local. Dá para usar também? Dá para usar também. O laser a gente pode utilizar em animais que não aceitam agulha. Para substituir. Sim, mas de uma maneira geral eles aceitam muito bem. Cada caso é um caso, né? Tem mais foto? Tem mais. Tem. Vamos ver então, vamos ver mais fotos, porque assim a gente vai tendo noção, né, dos exemplos. Essa é a mesma cachorrinha, tanto que ela pode ver a agulha na testinha dela, essa aqui é para relaxar. Ali ela já tranquila. Olha o grandão. Essa cachorra, ela foi um caso que teve uma displasia coxofemoral, que é onde temos um desgaste da cabeça do fêmur. Então, existem vários graus dessa patologia. Os graus mais leves são controlados com o uso de anti-inflamatórios, praticamente pelo resto da vida. Enquanto que graus mais severos exigem até a cirurgia para amputar a cabeça do fêmur, né?
Essa cachorra tinha um grau leve, unilateral, mas mancava bastante, sentia bastante dor. Aí ela fez conosco 10 sessões, teve uma excelente melhora. Isso daí já faz cerca de uns 2 anos. Ela continua indo toda semana, frequentando a clínica para tomar banho, coisas assim. Nunca mais mancou. Muito bem, assim, uma qualidade de vida excelente. Se recuperou totalmente. Como ela é um cachorro que sempre vai, a gente vai acompanhando, né? Então, qualquer modificação, porque com isso daí é uma coisa que esse tipo de desgaste não tem cura. Então, é uma coisa que a gente sempre precisa fazer o acompanhamento. De repente, algum probleminha já dá para... Já volta a sessão. Já volta para não deixar, né, chegar num caso pior. Aí ela mesmo com as agulhas nas costas, né, nos pontos específicos. E a nossa velhinha de novo. Olha só, que quietinha, né? Fica toda bonitinha. Interessante. Acabaram as fotos? Sim. E gato, cachorro... Cavalo. Qualquer animal você pode utilizar. Os mais utilizados realmente são os cavalos, que usam bastante. Em centros hípicos a gente tem especialistas próprios para fazer acupuntura em cavalos, que é muito interessante, a resposta é muito boa também. Cães e gatos. Aves, assim, até... como a anatomia é muito diferente, né? Já são animais muito estressados, então a gente trabalharia mais com floral, um reiki, uma coisa assim. Eles respondem muito bem a floral, excelente para pássaros, até peixe você pode tratar com floral. Com floral? Com floral. Nossa, aí já é uma outra história, né? Porque imagina como... fazer esse atendimento, porque atendimento entre aspas, né? Porque o floral também tem uma outra técnica de avaliação, porque isso é importante frisar, né? Não é feito de uma forma aleatória. Não é? Em cada caso existe um floral específico para ele. Então, assim, a gente tem tido excelentes resultados com florais, porque existem, por exemplo, até uma patologia muito comum em cadela, que é a gravidez psicológica, que até há um tempo atrás era só tratada a partir de hormônios. Então, para a gente eliminar o processo, o animal tinha que tomar uns 4, 5 dias de um comprimido à base de hormônio. E isso podia gerar um tumor de mama, né? Algumas consequências desagradáveis. Com o floral, em 8 dias a gente elimina todo o problema. Você está brincando? A resposta é excelente. Pássaros assim estressados, aqueles passarinhos muito nervosos, um floral na água, resolve-se o problema. É só quem acompanha para entender o que acontece, não é? Então é uma experiência totalmente inusitada para algumas pessoas, mas para o proprietário né, é algo que deve ser assim realmente incrível, né? Porque ele vê a diferença. Né? E na questão do reiki, principalmente, né? Que também deve ser algo que causa uma certa resistência. Como é que você vai aplicando isso no dia a dia, Carla? Então, geralmente o reiki, ele vem associado com a acupuntura e com alguma outra terapia. Dificilmente a gente faz um reiki sozinho. Em alguns casos, assim, por exemplo, eu já peguei animais que estão para criar, estão muito estressadas porque é a primeira cria, tudo. Então a gente aplica um reiki, ela tranquiliza e consegue dar cria. Então é muito interessante nesses casos. Geralmente eu utilizo o reiki associado à acupuntura. Enquanto o animal é colocado as agulhas, enquanto ele espera a sua sessão de 30 minutos, o reiki potencializa essa função das agulhas. Agora uma curiosidade, como é que todo esse tipo de trabalho, de pesquisa entrou na sua vida como médica veterinária? Como que foi isso? Né? Porque em meio a tantas opções de especialidades, já dentro da medicina veterinária você teria muitas opções. Aí você optou pelos pequenos, né, clínica. Mas aí depois essa outra ideia, né, que entra tão inusitada também. Como é que acontece uma escolha dessa para você? Então, eu sempre trabalhei com pequenos, desde que eu me formei, já faz muito tempo atrás. Sempre gostei muito de cirurgia. Sempre a minha especialização até então era cirúrgica, fazia cirurgia. Mas assim, eu sempre percebi que entre eu e o animal tinha uma troca muito grande de energia. Então, às vezes acontecia assim, tinha um cachorro muito bravo lá no banho e tosa, ninguém conseguia mexer com ele. Vai ter que devolver para o dono, ia lá me chamar. Vai ter que devolver. Não, peraí. Aí ia conversando,
acalmava, eu pegava e entrava só, todo mundo falava, não é possível, ninguém conseguiu pegar e ela foi lá e pegou, né? Então eu percebia que existia encantadora isso, de cães. que isso acontecia. E era uma coisa que sempre me atraiu, desde muito tempo, não só para animais, mas para pessoas também. Eu achava assim o uso de florais, de homeopatia muito Geralmente quem interessante. gosta disso gosta desde sempre, né? Sim. Então assim, é uma coisa que sempre eu me tratei com isso. Então desde sempre eu tratava com homeopatia, fazia acupuntura, né? Então eu sempre fiz esse tratamento para mim. Entendi. E sempre acreditei que funcionou e sempre funcionou. Sim. Então aí eu comecei a pesquisar e ir atrás disso. Tanto fiz minha pós-graduação em acupuntura, fiz reiki também, fiz o curso de reiki, faço aromaterapia, alguma coisa também. Então é uma coisa que eu vejo resultados que é gratificante. Entendi. Então você já tinha esse contato, né, que era fora do convencional. Né? Já tinha esse outro contato, né, fora do físico ali com o animal, né, que faz toda a diferença. Sim, né? Com certeza. E que acontece, claro, com todos os profissionais, né, já tem um carinho, né, já é fora do que a gente no dia a dia tem, mas aí você ultrapassa, né, ultrapassa o convencional. Isso que é interessante, né? E aí você depois no dia a dia, no início, você encontrou muitas dificuldades assim com os seus clientes ou entre os colegas? Como que foi isso para você? Então, entre os clientes a gente sempre tem um pouco de resistência, porque assim a pessoa vem e fala, ai, mas vai pôr agulha, só isso vai resolver, tal, não sei o quê. Então você sempre coloca isso para o cliente. Muitas vezes ele fala assim, ai, vamos tentar tratar com remédio, se não der certo a gente faz. Tudo bem, vamos tentar tratar. Agora a gente está vendo assim que o pessoal está retornando, está gostando, falou, não, realmente foi muito bom. Até porque nos grandes centros isso cresceu muito, né? Então ajuda, porque a informação chega para a gente e as pessoas vão ficando mais tranquilas, né? E a tendência é aumentar. Acredito que sim. Acredito que sim, porque é uma terapia que ela não é invasiva. Ela não tem os efeitos colaterais que muitas vezes os medicamentos que a gente necessita para sanar uma coisa prejudica a outra. E ela é uma terapia boa porque ela cuida do animal no todo. Não é só a doença renal que vai ser tratada. Então, muitos clientes chegam para mim e falam assim, nossa, ele melhorou muito, mas em termos de comportamento também. Ele está calmo, ele não deixa passar a mão, deixa procurar o carrapato que ele não deixava. Porque, na verdade, você vai atrás da origem, né? Então, a verdade, a cura da doença se dá pelo equilíbrio do organismo. Então, se você ficar focado só ali naquele problema, não adianta, né? Porque você não vê de onde veio, qual é a causa, né? O problema pode depois se alojar em outro canto, em outro lugar, né? Nós vamos para a palavra do aluno rapidinho e depois na volta, antes de encerrar, né, a gente vai só deixar um recadinho aqui que eu vou tirar uma última dúvida com você. Mas é bem rapidinho. Vamos para a palavra do aluno e a gente já volta para mais uma conversa rápida aqui antes de encerrarmos o programa. Vamos lá. Eu sempre falei desde pequena que eu queria medicina veterinária e é um sonho, sempre foi um sonho porque eu gosto dos animais, eu adoro onde eu estou agora. A Unimar é o lugar onde mais tem infraestrutura nesse ramo, né? Só tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Bastante. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? A frase-chave, tem que estudar. Só para encerrar aqui, né, para fechar a nossa conversa, você estava falando sobre cuidar num todo, e aí a gente volta lá no início, a importância do proprietário e o equilíbrio do ambiente também, né? Que muitas vezes o recadinho passa para a família toda, né? Porque interfere. A tranquilidade do ambiente, o estresse da família acaba interferindo e trazendo problemas para a saúde do animal. Sim, muitas vezes a causa da doença do animal está no proprietário. A gente tem animais assim que têm desvios psicológicos que são causados pelo proprietário, que às vezes ele quer tratar aquele animal tão bem, seu filho dele ter tudo aquilo que ele acaba, o cachorro ou o gato, perdendo a identidade. Ele não sabe mais se ele é cachorro, se ele é gente, como que ele tem que se comportar. Então, o que eu faço agora? Eu sou cachorro? Eu sou gente? Então, cria alguns problemas devido ao próprio proprietário.
Então, muitos casos a gente tem que tratar com o proprietário. É o excesso, né? Às vezes carinho demais que sufoca ou desprezo demais, Sim. porque não tem tempo para o animal, né? E o animal, de uma forma geral, ele é muito suscetível às energias do ambiente. Dizem os antigos egípcios que toda casa deveria ter um gato, porque o gato é um para-raio de energias negativas. Então, tudo que é negativo, o gato capta. E dizem que é por isso que ele dorme muito, né? Porque enquanto ele está dormindo, ele troca o que ele captou de ruim por coisas boas. Ele cansa, fica pesado de tanta coisa. Então, ele troca. Os chineses também, né? Falam muito do poder do animal em casa, né? Então o gato, o cachorro, eles às vezes captam muita energia negativa que seria às vezes enviada para o dono ou para a família e aquilo limpa o ambiente. Você vê que coisa linda de se pensar. Carla, eu tenho só que te agradecer e lembrar, né, que todo esse trabalho da doutora Carla, você pode encontrar, tirar suas dúvidas lá na Arca de Noé, que fica na Vicente Ferreira, 1019, que fica ali naquela rotatória entre o Iara, a Santa Casa. Isso, exatamente, né, em frente à pracinha do Daim. Isso, desce ali para 9 de julho, é facinho de localizar. Tem estacionamento Tem um estacionamento do lado, pode parar lá, é super tranquilo. É interessante para quem quiser tirar alguma dúvida, o telefone lá é o 3433-4565, é facinho, não é? Então fica aqui a sugestão para você, né, conhecer um pouquinho mais, conversar, porque é conversando que a gente acaba esclarecendo tudo. Então não fique aí às vezes com preconceito, né? O importante é conversar e conhecer, porque assim a cabeça da gente fica aberta e amplia os horizontes. Que a maior arma que todo mundo tem é um conhecimento. Não é? E disso nunca ninguém vai poder te tirar. É verdade, é isso que a gente... riqueza. Doutora Carla, muito obrigada. Foi um prazer conversar, né, e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E já fica o convite para a gente estender a conversa. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu acho tão bonita e eu espero que pelo menos eu tenha despertado curiosidade sobre o assunto. Muito obrigada, despertou certamente. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Muita luz para você. Obrigada a todos pelo carinho, a companhia e voltaremos na próxima semana com mais um Saúde Animal. Até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.